Oi, bem-vindos ao canal, meu nome é Ana Laura e hoje eu resolvi vir mostrar um pouco pra vocês qual vai ser a minha estratégia de prova esse ano pro Enem. Antes de começar, eu já gostaria de pedir pra você se inscrever no canal se você não é inscrito. Eu estava fazendo live de estudos, mas eu parei um pouco por causa do meu computador, mas eu vou tentar voltar. É só eu tentar resolver essa coisa do computador, porque meu computador está muito ruim, né? Enfim. Então já se inscrevam, me acompanhem aqui. Eu vou tentar voltar a postar também. Eu sempre falo isso, mas é porque eu tenho que trabalhar, estudar e tenho que tomar conta do canal. Então, querendo ou não, o canal fica um pouco de lado. Mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer, então vou tentar voltar. Enfim, eu vou tentar falar um pouco como foi minha estratégia do Enem ano passado, ano retrasado. E vou tentar falar como vai ser esse ano, como ela vai ser diferente esse ano, porque eu vou fazer um pouco diferente do que eu fiz nos outros anos. E é isso, mas vai ser um vídeo bem rápido. Eu vou só explicar, assim, basicamente poucas coisas, que é como eu vou fazer a ordem das questões, essas coisas. Enfim, e eu não tô falando pra você fazer o que eu vou falar aqui, tá bom? É uma estratégia para mim, mas vocês têm que ver o que vocês, o que funciona pra vocês. Então, talvez a ordem que eu vou responder as questões, do jeito que eu vou responder as questões, não funcione pra você. E você tem que testar isso, você tem que se conhecer, entender como você funciona. Então, os meus outros anos de Enem, como eu fiz pra responder as questões? Eu ia na ordem de 15 questões, 15 questões. Então, eu ia fazendo 15 questões de uma, 15 questões de outra, ia dividindo meu tempo nisso. E no dia da redação, que é o primeiro dia, né, o que eu fazia era, eu separava 1h30 pra fazer redação. Eu geralmente conseguia fazer em 1h30, então tudo bem. E aí, no primeiro dia, né, no caso, eu separava 1h30, sobrava 2 horas para uma e 2 horas para outra, no caso 2 horas para linguagem, 2 horas para humana, e lá dentro das questões eu ia separando, né, quanto tempo eu tinha que fazer cada uma. Então eu tentava fazer blocos de 15 questões, então eu tentava fazer, sei lá, uns 40 minutos cada bloco de questões de 15, e eu acho que funciona bem assim para dividir as questões. Geralmente as pessoas fazem mais ou menos assim, desse jeito. Eu vi muitas pessoas fazendo desse jeito e foi na internet que eu vi essa estratégia. E o modo que eu assinava as questões era sempre no final, eu sempre deixava pro final pra marcar as questões no gabarito mesmo. E porque eu pensava, nossa, se eu tiver alguma dúvida, se eu tiver tempo de voltar nas questões para revisar alguma coisa e ver algum erro, o que já aconteceu, algumas provas, algumas vezes eu já consegui voltar na prova e ver quais erros eu tinha cometido, mas não é sempre que eu consigo. Enfim, eu fazia desse jeito. No segundo dia, o que eu fazia era eu dividia as 5 horas, no caso ficava 2h30 para uma, 2h30 para outra, e lá dentro, como eu fazia blocos de 15, eu dividia mais ou menos 45 minutos para cada uma, algo assim desse tipo. Eu não lembro mais exatamente quanto tempo era, mas era mais ou menos isso, cada um assim dos blocos, tá? 15 de uma, 15 de outra. E aí eu ia intercalando sempre. Por exemplo, no primeiro dia eu começava assim, eu ia para a redação, eu lia qual era o tema da redação, ia fazer o rascunho em 1 hora. E aí eu ia para os blocos de questões. Então eu fazia 15 de linguagem, 15 de humanos, 15 de linguagem, 15 de humanos, 15 de linguagem, 15 de humanos. Depois que passava esse tempo, eu voltava para a redação, que era as últimas meia hora do primeiro dia. E aí eu ia reler a redação nessas meia horas. Eu relia a redação e aí passava para a folha de redação oficial, né? Pra que a gente entrega. E ficava meio corrido, vou ser sincera, principalmente se você quer ler bem detalhadamente, você tem muitas correções pra fazer, ou se você no rascunho não conseguiu fazer toda a redação. Mas eu tentava fazer o máximo nas 1 hora, tipo, fazer todo o rascunho mesmo da redação, pra eu não ter que ficar pensando depois nas meia hora mais coisas, enfim. E no segundo dia eu começar por natureza, fazia 15 de natureza, 15 de matemática, 15 de natureza, 15 de matemática, 15 de natureza, 15 de matemática. E assim ia até acabar. Se desse tempo eu voltava nas questões e depois passava pro gabarito. E também no primeiro dia o que eu fazia era, nas últimas meia hora, eu tentava acabar o mais rápido possível as questões, aí sobrava um tempinho, mas ainda assim era muito pouco, eu também tentava passar pro gabarito, o que era bem corrido, como eu disse, bem corrido esse jeito, porque você gasta muito tempo nas questões. Esse era o meu jeito, minha estratégia de fazer a prova.
Não vou dizer que eu não recomendo, nem recomendo, porque isso vai de cada pessoa, só estou falando do jeito que eu fazia. E esse ano eu vou fazer um pouco diferente. Esse ano, já para começar, eu vou fazer o primeiro dia do Enem, eu vou separar 2 horas de redação. Por que 2 horas? Porque eu acho que redação é uma coisa importante e eu acho que eu fazia muito corrida a redação, assim, funcionava em geral, só que teve, por exemplo, ano passado, ano retrasado, não lembro, eu errei na redação exatamente porque eu tava fazendo muito rápido e não prestei atenção. Eu cometi um erro que talvez me tirou a chance de entrar na faculdade, porque foi, acho que ano retrasado, foi em 2021, eu acabei errando e aí acabou diminuindo minha nota da redação, meu erro acabou talvez me diminuindo bastante minha nota da redação, enfim. Por causa disso, talvez não tenha entrado na faculdade. Não sei se foi só por causa disso, né? Porque eu não sei quanto eu tiraria na redação, mas foi um dos motivos pelo qual eu não entrei. Então, esse ano eu quero separar 2 horas para ter certeza que eu vou ter tempo suficiente. E como é que eu vou fazer as outras questões? No caso, eu vou ter 3 horas e meia para fazer as questões. Então, vão ser basicamente 1h30 para 1h30 para outra. E eu vou separar meia hora para fazer, revisar questões que eu tive dúvida. Então, questões que eu achei muito difícil ou que não deu tempo de ler, sei lá. Então, vai ser 1h30 para linguagens para tentar resolver o máximo de questões possíveis. Se ficar umas 5, tudo bem, no máximo, estourando, porque como linguagens eu acho mais difícil, então eu acho ok ficar mais. E humanas também 1h30, tentando responder o máximo possível e tentando deixar o menos possível, porque humanas eu acho um pouco mais fácil. Não sei como vai ser esse ano, mas geralmente eu acho mais fácil, né? E, assim, é um tempo pequeno, obviamente, é um tempo muito pequeno para você fazer as questões, 90 questões, né? Mas eu acho que eu consigo, geralmente eu consigo fazer 1h30, mas tem dias e dias que eu não consigo. Por exemplo, ontem eu estava tentando fazer uma prova e eu não consegui fazer linguagens em 1h30, mas eu estou tentando. Tô tentando melhorar o meu tempo de prova. E no caso eu vou ter as últimas meia hora para realmente ver as questões que eu tive dúvida, as questões que eu ainda não fiz. E o gabarito eu vou passar durante a prova. Então, tipo assim, enquanto eu tô respondendo a primeira, eu vou passando pro gabarito. Claro, eu vou ter o cuidado de, tipo, checar sempre a questão que eu tô e a questão no gabarito. Claro, eu sempre fazia isso antes, mas agora eu vou ter o dobro de cuidado, porque é muito fácil você marcar errada, principalmente se você pulou uma questão, eu pulei a 7, aí você foi pra 8, aí você vai lá no gabarito, você não vê a 7 marcada e você pensa que tá na 7, então você tem que ter muito esse cuidado de checar qual a questão que você tá antes de passar pro gabarito. E aí, sempre que eu estiver fazendo a questão, eu já vou passando, se eu tiver certeza. Se eu não tiver certeza, eu deixo lá em branco e no final, naquelas meia hora que sobrar, eu vou e volto. Mas por enquanto vai ser assim. E como é que eu vou fazer no primeiro dia? Vai ser basicamente, eu vou começar com redação, como eu já disse, no primeiro dia eu sempre faço isso. Começo com redação, gasto 1 hora pra fazer o rascunho, aí vou pra linguagens, faço 1h30 de linguagens, volto pra redação, faço mais 1 hora de redação, passando, relendo minha redação, corrigindo os erros que eu tenho que corrigir e passando pra folha oficial. E depois eu vou pra humanas, mais 1h30 de humanas, e aí eu faço todas as questões que eu tenho que fazer de humanas. Nas últimas meia hora eu volto só nas questões que eu tive dúvidas, que estão em branco no gabarito, então eu vou saber quais são as questões que eu pulei. Essa vai ser minha estratégia no primeiro dia. Eu espero que funcione bem, eu acho que vai funcionar. Algumas pessoas não acham legal fazer isso de direto, fazer as questões todas de uma vez, mas eu acho que funciona bem pra mim. E no segundo dia vai ser a mesma coisa, claro, não tem redação, então são 2h30 para uma, 2h30 para outra, mas eu preciso de todos os minutos desse dia, porque querendo ou não, são questões que tem cálculo, muitas delas, então, principalmente matemática, né, que tem basicamente só cálculo, então eu preciso de bastante tempo. E eu vou separar 2h30 pra natureza e 2 horas pra matemática. Eu sei, parece uma loucura, porque você vai separar menos tempo pra matemática.
porque eu acho que eu tenho mais facilidade em matemática e natureza e, assim, eu preciso de mais pontos em natureza do que em matemática. Não que eu não precise de pontos em matemática, mas, tipo, eu acho que eu consigo resolver matemática em 2 horas. Claro, eu tenho essas meia hora que, caso eu não consiga resolver, eu vou ainda ter essas meia hora, mas eu vou tentar fazer o máximo pra resolver em 2 horas matemática. E vai ser assim, eu vou fazer 2 horas e meia, tentar resolver em menos tempo possível natureza. Eu vou começar com natureza, tentando resolver em 2 horas e meia. Se eu conseguir diminuir esse tempo, ótimo. Se eu não conseguir, que pena. Mas aí vou tentando fazer o máximo de questões possível. Claro, vai ficar umas 3, 4, talvez 5 questões. E vou pra matemática depois dessas 2 horas e meia. E aí eu tento fazer o máximo de matemática possível também em 2 horas. E se eu não conseguir, eu termino as 2 horas e vou ficar intercalando entre matemática e natureza. Se ainda faltar muitas questões de matemática, eu tento terminar de ler todas as questões de matemática e fazer pelo menos as fáceis. E aí eu fico intercalando natureza e matemática, as mais difíceis, né, que foram de natureza que ficaram, e de matemática. No caso, como eu quero uma nota maior em natureza, não que eu não queira uma nota boa em matemática, mas como eu quero ter uma nota boa em natureza, eu vou tentar focar um pouco mais em natureza, principalmente nas fáceis, tentar acertar o máximo possível de fáceis em natureza, porque em matemática eu acho que eu já acerto bastante, e eu acho que assim, eu tenho uma agilidade ok, mas eu preciso melhorar um pouco nos meus cálculos, né? Nas minhas contas. Então, eu tô tentando melhorar isso pra melhorar o meu tempo de prova de matemática mesmo. E basicamente vai ser assim. Eu vou ficar marcando o gabarito durante a prova também, como no primeiro dia. Eu vou lá e quando eu fizer a primeira, eu marco a primeira. Quando eu fizer a segunda, eu marco a segunda. Sempre tendo cuidado, né? Quando for marcar, ver a questão que você tá, pra ter certeza se você está na certa. E é basicamente isso. Eu vou tentar deixar, tipo assim, meia hora, essas meia hora que eu separei, em vez de fazer só matemática, eu vou tentar deixar exatamente pra ver as questões que eu tive dúvida em natureza, entendeu? Então, eu vou tentar fazer as mais fáceis de matemática e as médias, porque são as que dão mais ponto em matemática. E aí, vou tentar ir pulando algumas, por isso que eu vou tentar acabar em 2 horas. Claro que não vai dar pra responder todas em 2 horas, mas eu vou tentar responder a maioria e as que dão mais pontos. Enquanto em natureza eu vou tentar responder o máximo possível da prova. Porque, como eu disse, preciso de pontos em natureza. A faculdade que eu quero, ela tem peso 3 para natureza, enquanto tem 1 para matemática. Então, aumenta bastante minha nota, apesar que matemática também dá bastante ponto, né? Então, eu tenho que ter essa balança. E eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês. Vai ser esse jeito que eu vou fazer a prova. Eu vou me baseando lá no quadro de horários lá, então eu fiz até escrevi como é que vai ser, assim, qual vai ser os horários que eu tenho que fazer cada coisa, então, tipo, eu tenho que começar humanas nesse horário, eu tenho que começar linguagens nesse horário, eu marquei aqui, porque assim eu não vou me confundir lá na hora, porque eu já vou saber bem qual vai ser os horários que eu tenho que fazer cada coisa. Claro, se eu estiver fazendo a redação, e eu não terminei todo o rascunho na primeira hora, mas eu tô com as ideias fluindo. Eu vou e passo um pouquinho do horário, mas eu não vou tentar passar, tipo, meia hora do horário. Eu passo, sei lá, 10 minutos, 15 minutos no máximo, entendeu? Pra não ter chance de eu perder o tempo das questões, porque nisso que você fica passando do horário, no final você vai ter passado meia hora, 1 hora e vai tirar do seu tempo de questões. Enfim, eu vou fazer desse jeito, eu não sei como vocês vão fazer, se vocês tiverem mais alguma dica pra me dar aqui de estratégia da prova, podem deixar nos comentários, dizer como vocês vão fazer a prova, como vocês vão dividir o seu tempo lá na prova. E lembrem de, assim, ter um tempo pra, tipo, ir no banheiro, beber água. Eu não fazia isso antigamente, eu nem ia no banheiro, nem bebia água, basicamente, durante a prova, mas eu acho que ajuda bastante. Eu sei que, você perde uns minutinhos, mas é uns minutinhos que ajudam você a, sei lá, assim, refrescar um pouco sua mente, pra você voltar para as questões melhor e conseguir fazer melhor as questões e tudo mais. Enfim, eu acho que é isso para o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like se vocês gostaram e eu espero vocês no próximo. Tchau!